Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Negão. Salve família, pretos e pretas, Edu, certo? Hoje estamos aqui com Mano Ox. Um ano depois da pandemia, te receber aqui no nosso estúdio aqui. Eu junto muito feliz, porque foi um dos primeiros que deu, né? A importância do hip hop, eu acho que foi, né? O primeiro hip hop foi o nosso primeiro convidado também, né? Isso aí, o nosso primeiro convidado. Fora da família. Aquele contexto que a gente iniciou o projeto do podcast, tudo. Foi verdade, foi massa. Foi meio, né, simples ali, mas com a live foi bem grande. Bastante pessoas gostaram da live. Cara, bastante hoje repercussão aqui, aquela live. Recebendo o cara aqui no nosso estúdio. Show de bola, mano. Foi simples, mas teve conteúdo, né? Sim, que é isso informação. Que as pessoas seguem, né? O conteúdo, né? Pô, cara, eu vim aqui conhecer aqui a estrutura de vocês, eu tenho acompanhado só pelo Instagram, né, pelas redes sociais, então estou muito feliz em saber que, né, vocês saem da condição de podcast de live para virar, né, o podcast físico, ter o próprio estúdio, receber aqui os convidados de vocês. Então vocês estão de parabéns, mano. Obrigado, e tem meu apoio, convidou. Pode ter certeza que a gente não ia deixar de estar aqui, entendeu? Tamo junto. É uma importância. Só progresso, velho. Só progresso. Que é o que o nosso povo precisa, né? Progresso. Verdade. A gente agradece. Tem essa evolução. A gente estava conversando um pouco antes, né? A gente olhar para trás como a gente começou e ver esse crescimento, né? Mas historicamente a gente ter documentado toda essa evolução, toda essa caminhada aí nossa aí. E é bem bacana a gente estar podendo ver e notar, né, essa evolução. Essa evolução, né? A gente estava comentando ali, inclusive, né? Que é aquele material todo que foi produzido, é o documentário da história do podcast Papo de Negão, entendeu? Sim. De vocês aqui, entendeu? E aquilo é memória, né, mano, né? A gente que vem de movimento negro, a gente dá valor muito para a oralidade. Sim. Né? Isso que a gente está fazendo aqui é a oralidade, contar histórias, relembrar fatos, né, memórias, né, de coisas que a gente construiu ao longo da caminhada. E isso é memória, isso precisa ser registrado e precisa ficar nos anais, né, para que as futuras gerações possam saber o que aconteceu, como aconteceu, né, para motivar as futuras gerações, né? Certo, certíssimo. Vamos começar então se apresentando aí. A gente já falamos algumas coisas aqui, mas estamos aí dando início à nossa live aí, a nossa gravação aqui hoje no estúdio PDN, né? Podcast Papo de Negão, com o Mano Ox. Então vou pedir para o Mano Ox se apresentar, falar um pouco dele inicialmente, relembrar um pouco da nossa live, mas hoje aqui no estúdio, né? Como é que foi, cara, o teu início no hip hop, né? Foi a pergunta que eu fiz, acho, pra ti no primeiro podcast que a gente fez. Como é que foi o início no hip hop? Verdade, mano, verdade. Foi a primeira pergunta que tu me fez. Mano, eu venho da periferia, né? Assim como a maior parte dos membros do movimento hip hop vem de periferia. Meu nome é Aguinaldo Camargo, né? Eu sou filho da dona Jaci Munhoz de Camargo, né? O seu companheiro era o Roberto Pinheiro da Luz, né? Meu pai, né? Eu não tenho o nome dele no meu nome, né? Ele não me registrou, então eu sou mais um filho, né? Sem ter o registro do pai. Né, no Brasil, antes eu sofria muito com isso. Hoje, com 46 anos, eu percebo que isso é uma realidade da maior parte da juventude negra, né, dos meninos e meninas negras do Brasil, né, a ausência do pai. Meu pai era um homem que trabalhava com obras, semi-analfabeto. Minha mãe é uma empregada doméstica, semi-analfabeta, né, mas tanto um quanto o outro, né, acreditavam e faziam de tudo para manter a família unida, né? A minha família é uma família de 9 irmãos, eu sou o caçula de 9 irmãos, né? 3 já se foram, infelizmente, né? Mas eu sou o caçula de 9 irmãos. Então a gente cresceu assim dentro de uma desestrutura familiar, dentro de um bolsão de miséria, né? Quem vem da década de 70, eu nasci em 77, então eu peguei ali os anos 80 e os anos 90. No meu ponto de vista, foram anos, assim, de muita pobreza e muita miséria, né? O país tinha sofrido ali o golpe militar em 64, só foi ter a redemocratização do Brasil em 88. Então, né, foi um período nefasto que a gente viveu no nosso país e políticas sociais, política de periferia não existia, né? Então não tinha esgoto cloacal, não tinha banheiro dentro de casa, a casa não era de alvenaria, era tudo de madeira, né? Era pobreza, né, mano, né?
toda aquela estrutura de quem vive na miséria, entende? Né, eu nasci no Morro da Cruz, em 77. No início dos anos 90, minha família migrou para Vila Pinto, na Bom Jesus. Depois da Vila Pinto, né, o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, ao sair do exército, ele recebeu uma indenização razoável. Aquela indenização fez com que ele pudesse dar de presente para minha mãe uma casa. Essa casa ele comprou, foi um barraco dentro do Morro Santa Teresa. Não era um barraco pequeno, era um barraco grande, dava para toda a família, com um pátio enorme, dava para toda a família. E a gente, a partir então no final dos anos 80 e início dos anos 90, foi morar no Morro Santa Teresa. Então a minha fase de criança e adolescente, ela se dá toda ela no Morro Santa Teresa, né? A partir dali a gente vai para o morro por ser morro, por ser um espaço íngreme, por ser um espaço muito de becos e vielas, não tinha banheiro dentro de casa, não tinha esgoto placal, né? O ratão do banhado era uma constante no pátio dentro de casa, né? Todos os tipos de bicho peçonhento que tu possa imaginar, mano, né? Eu convivi na minha infância e na minha adolescência, né? Eu não posso ver um bicho dentro de casa que eu quero exterminar, entendeu? Porque foi reflexo de muito trauma. Muito trauma, né? De tu tá dormindo e quando vê ter, não mas meia dúzia de ratão em cima de ti, entendeu? Né? Tentando te comer, né? Tentando te morder, entendeu? Então era um ambiente de muita leptospirose, né? Não tinha água encanada dentro de casa, a gente tinha que levar o lixo num lixão dentro da comunidade. Nesse lixão ficava uma bica. Quando não tinha água na bica, vinha os caminhão-pipa e aí era aquela fila de balde. Tu tá me entendendo, mano? Então, quando eu olho pra trás, eu vejo da onde eu saí, pai, entendeu? E a maior parte dos meus amigos de infância não conseguiram chegar aos 46 anos assim como eu cheguei. Muitos ficaram no meio do caminho, né? Por doença, por ter se envolvido no crime, por ter se envolvido no tráfico, entendeu? E o hip hop, ele chega para nós nessa fase, né? A gente é de periferia, a gente mora no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, por ser um estado, né, em sua maioria de descendente de alemão e descendente de italiano, né? As rádios, por ser a maioria administradas pela elite gaúcha, pela classe média alta gaúcha, pelas pessoas brancas, a gente consumia a música que eles entregavam para nós. E o que era essa música? Era Engenheiro do Havaí, era Legião Urbana, né? Era Ratos do Porão, era Titãs, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente bebeu muito do rock gaúcho, né? Não, a gente não pode negar isso, né? Nós somos reflexo na nossa base musical. O rock gaúcho está no nosso DNA, não porque a gente queria, mas porque era o que tinha naquele momento. E fora o rock gaúcho, o rock internacional, a música pop internacional, né? Então, muito cedo, quando a gente via Michael Jackson no Fantástico lançando um videoclipe, a gente se identificava com aquilo ali. Era, né, parava tudo o que estava fazendo para esperar o Michael Jackson aparecer no Fantástico. Tu tá me entendendo? Sim. Porque era a única oportunidade que a gente tinha de ser feliz com algo que nos fazia bem. Não que o rock gaúcho não nos fizesse bem, tá ligado? Não tô falando isso. Mas tu via um preto produzindo música preta com uma malícia preta na sua musicalidade. Aquela identificação, né? Aquela identidade. Aquela identidade funk, tá ligado? E não tô falando de funk carioca, tô falando de funk soul, de raiz, música negra, do soul, do blues, do jazz, do gospel, né? Da música espiritual negra, mundial, entendeu? Não só americana, mas mundial. Entendeu? Né? A nossa ligação com a diáspora africana. A gente é descendente de africanos, né? Nós somos reflexo desse contingente de africanos que foram trazidos de forma escravizada para cá, né? Para ser escravizada, né? Escravizados, e a gente é reflexo disso, entendeu? Então essa pobreza que eu cresci, essa miséria que eu cresci, é reflexo desse processo escravocrata, né? Esse período nefasto que a gente viveu no Brasil e aconteceu em várias partes do mundo. Quando começa a chegar esse tipo de música, Michael Jackson, alguns filmes que, né, retratavam a nossa realidade a partir do hip hop, ali eu comecei, opa, isso aí me fala comigo.
Eu não sabia que falava comigo, mas eu me identificava, eu queria ouvir aquilo ali, né? E daí, mano, teve uma fita que caiu na minha mão, que eu tô escrevendo um livro, né? E daí a gente vai recapitulando a nossa memória, e daí eu me lembrei de uma fita que eu ganhei do meu irmão que já morreu. Meu irmão, na época, ele era ladrão de carro, né? Morava na Vila Jardim, aqui, né? Não muito longe de vocês. Sim, sim. E ele, junto com um outro amigo, que era um loirinho, era um negão e um loirinho. O loirinho era cabelo de cogumelo e o negão era o meu irmão. Só que os dois juntos, eles praticavam, né, meu mano, né, o horror aí nas ruas de Porto Alegre. Como na grande maior parte das situações os jovens eram desassistidos, sobrava a criminalidade na época, né? E ele fez parte disso, foi morador de rua também, foi pra rua muito cedo de casa, saiu de casa muito cedo, foi morar na rua. Lá pelos 16, 17 anos ele começou a roubar carro. E numa dessas vezes que ele roubou o carro, ele pegou uma fita cassete dentro do carro e me deu quando chegou em casa, né? E daí ele me contou que tinha ido roubar um carro, aquela coisa arada toda, e né, nos produtos do roubo ele pegou uma fita e me deu essa fita. Eu não sabia que fita era. Eu só via a capa e me identificava com a capa, era Dois Negão, né? Daí eu falei assim, pô, Dois Negão deve ser coisa boa, né? Gostei, vou ver isso aí. Boa. Isso, deve ser coisa boa. No primeiro momento que eu botei aquela fita no meu toca-fita, não toca-fita velho, todo quebrado, mas que rodava a fita, tocou uma música ali que eu me apaixonei, pai. Entendeu? E daí a partir daquele momento eu comecei a me conectar com o rap, né? Já era o rap naquela época chegando até mim. E quem eram esses artistas? Yoldini. Não sei se vocês já ouviram falar nesses caras. Sim. Yoldini. Vale a pena pesquisar esses loucos aí, mano, tá ligado? Mentira. Fez parte da minha história, o Yoldini. E ali naquela época os caras já estavam fazendo rap. Aí de Odini pra se aproximar de Public Enemy, pra se aproximar de NWA, pra se aproximar de Tupac e Notorious Big, foi só uma questão de tempo. Que naquela época eram as minhas referências. Tupac e Notorious Big, né? Ali, tá os dois aí. Exato, eu percebi na hora, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pro pessoal, senão o pessoal não entende o que a gente tá falando. Olha aí, Tupac e Notorious Big, né? Entendeu? Foram duas figuras. Tupac, muita gente não sabe, mas com 26 anos, Tupac era conhecido no mundo todo já com o rap. E Notorious Big também. Nos anos né? 90. Nos anos 90. Não tinha né? internet. Não tinha internet, não tinha nada. E isso chegava pra nós nas fitas demo, nas fitas cassete, nas revistas, na MTV. Né? Nós tínhamos a MTV, que era a principal porta de entrada da produção hip hop norte-americana pro Brasil. Sim. Né? Depois, com o tempo, entrou pessoas do Brasil para fazer a parte do hip hop do Brasil. KLJ, Primo Preto, entre outros, passaram pela MTV, que era o Yo Rap, né? Nós tivemos uma aula aqui com o DJ Neso, deve conhecer. DJ Neso, trabalhamos juntos no Hip Hop Sul, grande figura. Falou tudo sobre o hip hop, o início que começou, uma aula mesmo. Isso. O Neso ele veio do funk soul, né? O Neso é uma biblioteca do hip hop. É um griot. É um griot. E eu aprendi muito com ele, porque a gente trabalhou um bom tempo no Hip Hop Sul. Ele era o DJ do programa, mas era o responsável por trazer a base, a fundamentação da cultura hip hop pra dentro do programa. E nós estávamos ali, nós éramos colegas, eu absorvia tudo também, né, cara? Né? Desde África Bambata, DJ Herc, Grandmaster Flash, né? Essa base do hip hop mundial, entendeu? Sim. Muita gente não sabe, mas o hip hop, né, como é que se diz, o marco zero do hip hop se dá em 1973, no dia 11 de agosto, com uma festa do DJ Herc, que vinha a ser o aniversário da irmã dele, a Cindy, né? Então, tipo, ali oficialmente começa o movimento hip hop. Começa essa energia hip hop. Depois, no mesmo ano, no mês de novembro, a África Bambata resolve dar um nome para essa energia. Até então era um ajuntamento de negão, entendeu? De negão, de branco, de latino, de todos os imigrantes se juntavam no Brooklyn lá para fazer uma social, pai. É isso, entendeu? A social que o pessoal hoje faz. Isso, seria social hoje.
Só que daí a África Bambata viu que aquela social ali era diferenciada. Era uma social que, ao mesmo tempo que estava acontecendo o DJ ali, tocando, discotecando a música, entrava já também um MC para fazer um protesto de hora, entendeu? Um freestyle, um rap de hora, né? Ao mesmo tempo que aquilo ali estava acontecendo, o grafiteiro estava lá nas paredes, lá deixando já a sua arte para embelezar o ambiente, que era um ambiente totalmente destruído, né? É um processo pós-industrialização norte-americana, pós a Grande Depressão, muita pobreza, muita miséria, crack, violência. Então o hip hop ele surge nesse ambiente de caos, né? E a dança, né, mano? Onde tem música, tem dança. Então o África Bambata viu, pô, tá acontecendo as artes plásticas, tá acontecendo a poesia, tá acontecendo a música, tá acontecendo a dança. Mano, tem que dar um nome pra esse troço aí. É hip hop, né? E a partir dali começa o hip hop. Então o ano de 73, ele é um ano que oficialmente surge o hip hop. Mas aí pesquisando, cara, pesquisando ali, pesquisando lá, eu já vi a dança b-boy lá desde 1959 na África do Sul, os caras fazendo passos de b-boys que fazem um dos dias atuais. Então, tipo... Geralmente os né? passos vêm da África, entendeu? né? Então, tipo assim, a nossa cultura hip hop, ela é uma cultura com diáspora africana. Sim, entendeu? Ela é a continuidade da cultura negra do mundo que saiu da África e ganhou o mundo. Pô. Entendeu? Porque se tu for analisar, da onde sai o hip hop? O hip hop sai da África, entendeu? Vai pra Jamaica, porque na época eles estavam colonizando a Jamaica lá, precisava de negros também para trabalhar como escravos, para plantação de café e de açúcar. Em 72 ou 77, se eu não me engano, eles instituem a Jamaica na Jamaica, né? Sai da África, vai para Jamaica, mas na época ainda não tinha o nome de Jamaica. Sim. Entendeu? Era uma ilha, né? E os espanhóis precisavam de negros, tiraram os negros da Jamaica, tiraram da África, traficaram para Jamaica. Na Jamaica, lá a negrada criou o quê? O reggae, né? E o hip hop ele surge lá na Jamaica, ele não surge nos Estados Unidos. Ele surge na Jamaica com as grandes systems, a Sound System, que seriam aquelas grandes paredões de caixa de som para ligar a periferia, porque lá na Jamaica também o governo não estava nem aí para negrada que vivia no gueto. A festa deles tá era... entendendo? Sim. Então a partir dali começa os primeiros passos do hip hop na Jamaica. Sai da Jamaica através do DJ Koherk, que morava na Jamaica quando criança, ele vai morar no Brooklyn, e no Brooklyn encontra a África Bambata, Grandmaster Flash, e daí dá essa junção toda, BUM! Entendeu? O Big Bang do hip hop acontece no Bronx. Juntar o doce, o salgado e a vontade. Exato. Foi o Big Bang do hip hop no Bronx, no bairro de Bronx, Nova York. A partir dali surge oficialmente o hip hop, né? Porra, é um barato louco, né? É outra aula de novo, né? Os caras do hip hop tem um... Busca flash, data e ano. Isso, claro, tá tudo lá, né? Essa memória, assim, é incrível. Cara, assim. olha só que legal, cara, falar sobre isso. Eu tava falando lá né, de como que eu me conectei com o hip hop através da fita de Odine. Né? Olha que interessante. Começou no Odine e já fui parar na África Bambata. Odine, já fui parar na África Bambata. Eu vou mais longe agora, tá? Vou mais longe pra vocês entenderem que o hip hop que a gente faz, ele não é uma brincadeira, cara. Ele tá diretamente ligado com uma luta ancestral, tá ligado? Veja bem, olha só, o hip hop surge em 73, tá? Vamos ver a linha do tempo, tá? Em 73 surge o hip hop. E vamos lá em 1952. Em 1952 estoura a Guerra do Vietnã. Essa Guerra do Vietnã ela vai até 1977. Ela começa em 52 e vai até 1977. Hoje se sabe que a Guerra do Vietnã ela existiu praticamente para exterminar a juventude negra norte-americana. Até porque... né? Tem filmes aí que mostram, né? Aviões e mais aviões, cargueiros de aviões e mais cargueiros de aviões trazendo os corpos dos soldados norte-americanos. E toda vez que abriam esses caixões, os corpos eram negros. Sim. Então morreu, se jogou muitos negros norte-americanos para morrer na Guerra do Vietnã. Olha que troço louco. A guerra ela acaba em 73. O hip hop, o Big Boom, esse, né, o Big Bang do hip hop acontece ali em 73. Pegou a visão? O hip hop, quando ele surge em 73, ele surge para protestar também contra a Guerra do Vietnã. O break, a dança break, essa que veio da África lá em 59, né, ela passou a ser esse movimento quebrado, né, do corpo. Isso era uma alusão
que os hip hoppers da época faziam aos mortos no Vietnã. Porque toda vez que um negro, um soldado norte-americano tomava um tiro de fuzil, ele quebrava, Sim. literalmente, Sim. com o impacto da bala de fuzil. Então a dança, basicamente, ela surge para ser um ato de protesto. Né? Aquele movimento que o b-boy, o dançarino, break, que dança break, né? A dança é breaking e o dançarino é b-boy ou b-girl, né? Sim. Então o b-boy ou a b-girl, quando ia dançar e levantava os pés e aqueles pés ficavam girando em cima, aquele giro dos pés é uma alusão aos helicópteros do Vietnã, entendeu? Dos helicópteros de guerra fazendo aquele giro ali. Então esse nome que a gente dá de moinho de vento é uma alusão aos helicópteros. O quebrar o corpo é uma alusão aos corpos que eram, né, atingidos pelo fuzil. Né? E a guerra ela acaba em 77, o hip hop surge em 73. Só que antes, em 65, já tinham assassinado o Malcolm X. Ó que louco, mano. Em 1965, Malcolm X é assassinado. Porque Malcolm X, vocês sabem, Malcolm X, assim como Martin Luther King, lutavam por direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X acreditava numa luta não pacífica. Sim, e o combatente mais de frente. Né, combater a violência com violência, com uma contra-violência, né, reagir à violência. Isso. Né, enquanto Martin Luther King defendia uma mobilização mais pacífica. Postura com conversas, né, uma e acordos. postura com conversas e acordos, né? No sentido de, tipo, não vamos dar motivo para eles nos matar. Porque eles querem um motivo para nos matar. E se a gente segurar em armas e ir contra eles, é o motivo que eles querem para continuar nos matando. Né? Então eram dois pensamentos contra o sistema racial, né, da época, né, partindo do princípio que já tinha aquela experiência lá na África do Sul com Mandela, né, o apartheid, que se dá antes da morte do Malcolm X. Entendeu? E em 68, Martin Luther King é assassinado, irmão. Então, 65, 66, 67, 3 anos depois, o Martin Luther King é assassinado. Entendeu? E quem é que pacifica, né, o Mississippi nessa época? Qual foi o negro que, né, já tinha matado o Malcolm X. Mataram agora o pastor, o reverendo Martin Luther King, né? O povo queria botar fogo nos Estados Unidos. Quem foi o negro que pacificou isso foi James Brown, entendeu? No documentário de James Brown existe essa passada aí, que logo após a morte do Martin Luther King, né, o governador, né, lá do Alabama, o prefeito do Alabama, ligou para o James Brown e falou assim, pelo amor de Deus, tu é o único que pode parar, né, com essa... esse protesto civil, essa guerra civil que está prestes a ser instaurada aqui nos nossos estados. E o James Brown vai para frente da televisão, usa as rádios de comunicação e pede para a comunidade negra acalmar o coração e aguardar os próximos acontecimentos, entendeu? Então o hip hop surge em 73. Tu percebe que o hip hop, ele bebeu de toda essa fonte aí, da morte do Malcolm em 65... Ele bebe da fonte do assassinato eu falo morte, mas é o assassinato do Malcolm. É o assassinato do Martin Luther King. Entendeu? E o hip hop, ele é fruto disso. E nesse período do assassinato do Martin Luther King e do assassinato do Malcolm X, o que acontece? Surge ali naquele período, uma década antes, os Panteras Negras. E quem eram os Panteras Negras? Os Panteras Negras eram uma milícia armada negra que cuidava da segurança do Malcolm e cuidava da segurança do Martin Luther King, né? Não oficialmente, mas toda vez que o líder, né, o líder Malcolm X ia lá para a região de Nova York, quem fazia a segurança do Malcolm lá eram os Panteras Negras. Toda vez que o reverendo ia para aquela região de Nova York, quem fazia a segurança do reverendo Martin Luther King foi os Panteras Negras. Tanto que o X quanto o Luther King
morreram em outros estados. Em outros estados não tinha o movimento Pantera Negra armada nos outros estados, entendeu? E a segurança do Malcolm e do X estavam, né, não tinham essa devida preocupação com a vida dos caras, tá ligado? E isso aconteceu, e tanto um quanto o outro foram assassinados. Hoje se sabe que tem envolvimento da CIA, tem envolvimento do FBI. Muitos falam que o assassinato do Malcolm X foi um pouco do clã dele ali, que não aceitavam muito a forma dele, né? Que era o pessoal que o Malcolm, quando ele começou, ele era esse cara que detestava os brancos. Sim. Entendeu? O Malcolm não tinha fechamento com os brancos. Era branco lá, negro aqui, entendeu? Só que no processo que o Malcolm puxa uma cadeia, ele tem que comer, e daí tem filme, no filme mostra né? Ele tem que se abaixar no chão e comer aquela lavagem que despejaram no chão com todos os outros detentos. E ali tinham detentos brancos junto com ele também. Ele viu ele viu que, tipo, a opressão e o capitalismo, ele era selvagem, principalmente com a população negra, mas era selvagem com os brancos que também eram pobres. Ou seja, na margem. Né? Na religião também. Era a luta de classe declarada ali. Na religião islâmica ele vê também o caminho, né? Foi nesse período da vida dele. Né? Isso, foi nesse período que ele começa se converte. Aí, no momento que ele se converte ao Islã, ele começa a ficar mais flexível e compactuar mais com as ideias do Martin Luther King. A linha do Malcolm X, que era a linha tipo assim, não, mata um de nós mata um deles. Mata 10 dos nossos, nós mata 10 dele. Essa linha ficou revoltada, entendeu? E daí essa linha não quis mais seguir ele. Falou assim, não, o Malcolm tá querendo fazer política, entendeu? E nós não podemos fazer política, nós temos que fazer revolução, entendeu? Só que a paz no mundo é um ato político. Entendeu? Por isso que nós temos que entender de política. Tudo é política. Tudo é política. Entendeu, irmão? E muito interessante. Olha que coisa mais interessante, cara, para falar de Tupac. Por que Tupac é tão importante para nós do movimento hip hop? Essa é a minha opinião, é claro, né? Ele é tão importante porque Tupac, ele é preso junto com a mãe dele, que era a Pantera Negra. Sim. Então, né, a Fanny Shakur, quando ela é presa nos Estados Unidos e ela puxa cadeia, ela tá grávida de Tupac. Foi preso já na barriga. Então, o Tupac, a primeira cadeia dele foi já no ventre da mãe dele, junto com a mãe dele que era a Pantera Negra. E até me emociona falar isso, tá ligado, irmão? Cadeia, né? Até me emociona, eu chego até a me engasgar. Não, pode ver que a gente tem eles aqui porque eles representam pra nós, todos os podcasts, eles estão... Isso aí. Aqui, tá ligado? Então, são duas figuras, né? São duas figuras, dois jovens que morreram, que morreram porque eram muito importantes para a população. Na verdade, assim, quando eu vejo Tupac e Notorious Big, eu tô vendo Martin Luther King e Malcolm X. Entendeu? É isso né? O Big é o Malcolm X, é o Martin Luther King e o Tupac é o Malcolm X. É a mistura dos dois. Então, a CIA norte-americana, o FBI, viu que ali estavam surgindo outros dois líderes. Né? E a partir desse momento começa a criar as condições para que esses dois líderes pudessem se degladiar. Né? Mas aí num outro patamar, não um patamar de luta racial, um patamar de disputa de mercado da música. Sim. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Mas olha que louco, mano. Olha o resgate que eu fiz. Cara, eu fui lá em 52 com o Vietnã, passei pela morte do Malcolm X e do Martin Luther King em 65 e 68, mostro a importância dos Panteras Negras nessa época e o reflexo dessa luta racial toda por direitos civis se dando no Tupac, né, que era filho da Fanny Shakur, que era militante dos Panteras Negras. Então o hip hop, meu irmão, ele surge dentro de todo esse contexto histórico, tá ligado? Há quem diga que o hip hop não é... O hip hop ele é para todos, é para brancos, amarelos, vermelhos e azuis. Concordo. Né? O hip hop ele é um movimento que veio para unir, tipo o movimento que Zumbi fez lá em Palmares, para unir todas as pessoas. Mas eu bato e cravo uma bandeira e deixo muito bem claro, a cultura hip hop faz parte da diáspora da cultura africana. Entendeu? O hip hop é cultura negra, mano. Entendeu? E isso a gente tem que ter muito orgulho. E nasceu disso daí, dos protestos. Então, é uma forma de protestar. Então, o próprio hip hop, o próprio rap, derivado, enfim, tudo, é isso, é um protesto. Hoje em dia já tem todo um outro alcance, enfim, que vai se modificando, perpetuando, enfim, com os tempos. Mas é isso, né? Essa mudança e o que originou é isso. A base é essa, entendeu? A base é a luta por direitos raciais, luta por direitos civis e direitos humanos.
E olha que interessante, vamos continuar a nossa linha de tempo. Nesse processo que houve o golpe, ó, em 65 o X é assassinado, em 68 o Luther King é assassinado, e em 64 acontece o que no Brasil? O golpe militar. E daí todos os pensadores negros têm que fugir daqui para não ser assassinado. E aparece um em especial, que é o Abdias do Nascimento. E o Abdias, quando foge daqui, ele pede exílio nos Estados Unidos. Então o Abdias, ele ficou em volta desses caras todos aí, mano. Ele conheceu o Malcolm X, ele pegou o assassinato do Malcolm X lá, ele conheceu o Martin Luther King, ele pegou o assassinato do Martin Luther King, do Martin Luther King nos Estados Unidos. E quando volta pro Brasil, no processo de anistia, ele traz essa bagagem toda lá, mano, da luta pelos direitos civis negros, norte-americanos, dos afro-americanos. E ele também, né, introduz essa mesma luta aqui no Brasil. E aí ali ele constrói a Frente Negra Nacional, né? A Frente Negra, né, brasileira. Ali ele constrói o Teatro Negro Brasileiro, que se conecta com quem aqui no Rio Grande do Sul? Professor Oliveira Silveira. Entendeu? Que também fazia parte disso com o professor Abdias. Todo mundo entendeu? Todo mundo diz que todo preto do Sul, né? tem que ler, né? Oliveira Silveira. Se conecta com quem? Se conecta com Evaristo Conceição, se conecta com Lélia Gonzalez, se conecta com o professor de geografia, como é que é o nome dele? Me fugiu o nome dele aqui agora, né? Que é um dos maiores antropólogos aí, né? Do Brasil, esqueci o nome dele, mas esse povo todo fazia parte do Teatro Negro, fazia parte desse grupo de intelectuais negros que pensavam que realmente, né, a condição do negro aqui no Brasil era ruim, era péssima, né, mas naquela época era muito complicado falar o que hoje nas redes sociais a gente fala, de racismo. Naquela época o racismo era tão velado que não podia muito debater esse assunto, entendeu? Dependendo de alguns espaços. Né? Imagina para esses caras falar de poder negro, autoestima negra naquela época, se hoje já é difícil para nós. Né? Então nós temos que tirar o chapéu para todos os nossos ancestrais que deram a sua vida, né? Que lutaram, mano, para que a gente pudesse estar aqui agora, nós três aqui trocando uma ideia. Porque a gente poderia estar dentro de um processo ainda escravocrata. Né? Não vamos esquecer que o Brasil levou 300 anos para acabar com a escravidão, né? Enquanto o resto do mundo já tinha acabado. E o nosso estado foi o último. E o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul foi o último. E agora, recentemente, com os bolsonaristas no poder, a questão essa lei, que é a Lei Áurea, ela estava já quase em risco de ser revogada, irmão. Entendeu? E o Lázaro Ramos, ele retrata isso no filme dele, né? Imagina, um dia tu acordar, Lázaro Ramos, seu pegado, Jorge... Hein? Não, aí é guerra civil, né? Aí é guerra civil. Mas quem é que ia morrer, irmão? Né? Os pobres, entendeu? E os negros, quem entendeu? Tá na margem. Porque, né, nesse processo que o Bolsonaro abriu aí, né, para o pessoal tirar porte de arma, né, os brancos todos se armaram, irmão, entendeu? Todos eles têm arma dentro de casa, entendeu? E por que tu acha que eles se armaram? Porque eles sentem, cara, que a população negra não aceita mais ser excluída. Não aceita mais estar em subemprego. Não aceita mais ser considerada cidadão de segunda categoria. Né? O povo negro, ele não quer, ele exige, né, igualdade de direitos, igualdade econômica, igualdade intelectual. Né? Nós não estamos mais que brigar por cotas raciais. Nós temos que... Foi importante naquele momento a gente brigar por 20%. Hoje eu costumo dizer que a gente tem que brigar por 50%. Entendeu? Porque, historicamente, a população branca teve 100% de cotas. Entendeu? Historicamente, a população branca teve 100% de cotas. E a gente brigou por 20%. 20% é importante. Mas para equilibrar esse desajuste social que existe no nosso Brasil, nós vamos precisar de 500 anos. E a nossa pressa não pode ser de 500 anos, ela tem que ser de 50 anos. Entendeu? Tem que ser de 50. Meus filhos têm que ver essa transformação. Os teus filhos têm que ver essa transformação. É que a gente não quer não os nossos bisnetos. Entendeu? A gente não... Mais além, né? Ou os nossos, né? Tá entendendo? A gente não quer nossa 10ª geração à frente. Não. A gente não quer a casca do pão. A gente quer metade do pão.
A gente quer os mesmos direitos. Isso, e muito mais. A gente, é. a gente quer fábrica do pão. a fábrica do pão. Tipo assim, E quer ser dono da terra que planta o milho, a mandioca para fazer a farinha do pão. Sim, Entendeu? A gente quer tudo, irmão. Não pode ser mais uma parte. a gente quer Uma parte não me contempla, me contemplou lá atrás, agora não me contempla a mais. gente quer Vou o dar teu o papo direito, reto pra a vocês. gente quer o direito da escolha de ser o que... quero ser um médico. Justo, Quero ser um doutor. justo. Então, saúde adequada. Eu tenho um bom estudo. A gente tem que ter direitos. Quer ver só um exemplo? O meu sonho desde os meus 14 anos é ser advogado, né? E eu saí da... Ó que contradição. Meu sonho era ser advogado e por causa de toda essa estrutura racial que existe na nossa sociedade, eu fui mais um aluno que evadia a aula, evadia a escola. Então eu deixei de estudar na quarta série do primeiro grau com 13 anos. Entendeu? Com 12 para 13 anos eu estava na quarta série, parei de estudar, fui pra rua, ganhei a vida, ganhei o mundo, ganhei a rua. Entendeu? E na rua a gente aprende o certo e aprende o errado. Entendeu? E o errado é uma constante, né? Porque a gente é jovem. O errado tá todo A gente dia. é criança, né? Então a gente não sabe distinguir muito isso. Um jovem negro de periferia é só zica. Resumindo, eu fui terminar o meu ensino médio há 2 anos atrás, irmão. Entendeu? Voltei para aula com 42 anos de idade. 42 anos para fazer o supletivo do ensino fundamental. Agora é fundamental, não é mais ensino, não é primeiro grau. E mais 1 ano para fazer o ensino médio. Eu concluí o meu ensino médio, eu tô com 46 anos, eu concluí com 45, né? E agora, só agora eu tô dentro de uma faculdade, fazendo gestão pública. Você tá me entendendo? Mas tipo, mano, eu tô com 46 anos, tá? Tudo bem? Tem aquela história, né? Nunca é tarde pra voltar a estudar, né? Conhecimento nunca é demais. Eu concordo isso e é por esse motivo que eu voltei a estudar e tô dentro da faculdade agora, entendeu? Só que tipo assim, ó, por que eu precisei ter que sair da sala de aula? Tá me entendendo? Porque a sala de aula, o racismo que eu sofri foi já na primeira série. Sim, Foi na segunda, foi na terceira, e consegui segurar até a quarta. Tá me entendendo? Eu sofri o racismo e sofri o preconceito social, que são duas formas de opressão. A primeira é a pele, que não tem como fugir, e a segunda é a questão econômica, que é a roupa, Sim. que é o tênis rasgado, que é a calça costurada, que é a camisa velha. Entendeu? Enquanto camisa de vocês fábrica, sabem, vocês também são homens negros, vocês sabem como era ir para a escola, nas condições que vocês iam, mesmo em boas condições, e como era disputar esse espaço com crianças brancas que os pais deixavam na escola de carro. Cara, tu podia estar com tênis bom, podia estar com tudo matéria preta. Mas tu continuava sendo preto. Continuava. Entendeu? Então né, Ainda continua assim. Né, é o social e o racial que ferra com a gente. Sim. É o econômico e a pele. É a epiderme, né? A nossa epiderme preta, a nossa melanina preta. E isso não tem como fugir. A gente pode estar de BMW na rua, de Mercedes e de jatinho. A gente saiu de dentro do avião e quer andar dentro da cidade, a gente é um preto como qualquer outro preto, mano. Entendeu? Sim. A gente só é alguém dentro de uma nave se a gente estiver dentro da nave. Eu vejo que E não quer dizer que dentro da nave tu tá seguro. Não. Tu pode morrer por estar dentro da tua própria nave, do teu próprio carro já importado. aconteceu isso já. Já aconteceu. Muito. E Entendeu? outra coisa, o preto também só é valioso quando é um artista, quando é um cantor, quando é uma atriz, quando é um cara importante. Aí ele se destaca, aí é legal estar do Isso. lado dele. Mas tá mudando. Agora tá. Mano, tá mudando. Depois de 2002, com a entrada do presidente Lula no Brasil, né, as políticas públicas, elas começaram a acontecer no nosso país. Então nós tivemos, assim, mais ou menos uns 14 anos de ascensão do proletariado dentro da sociedade. Né? Durante uns 14 anos, os 2 primeiros mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidenta, o mandato e meio da presidenta Dilma, Sim. antes dela sofrer o impeachment. Foi um dos momentos onde a universidade ela abriu as portas para a comunidade negra. Então já existe uma geração hoje de negros, né, no judiciário, de negros advogados, de negros desembargadores, defensores públicos e até de negros juízes. Já temos uma geração nessas esferas. Temos uma geração também de negros como médicos, negros como advogados, negros como arquitetos, negros como doutores, né? Doutores em diferentes cursos de formação, Essas né? áreas.
Tem curso de história, tem doutor, antropologia tem doutor, ciências sociais tem doutor, engenharia tem doutor. Então, para mudar isso, essa realidade, ela é geracional, né? Partindo do princípio que uma universidade tu leva 5 anos, 6 anos para te formar, tu precisa de 6 anos para criar uma primeira geração de negros doutores. Não, não é? E depois mais 6, outra geração, e depois mais 6, outra geração, e assim vai indo, entendeu? Então eu acredito que isso já está mudando. Antes, eram só artistas, os negros importantes, e os jogadores. Ô, mano, eu tenho tantos amigos hoje aí que são negros e são doutores. Bah, um deles, cara, inclusive, ele é pró-reitor da Universidade Federal da Bahia, que é o rapper Big Richard. É um dos primeiros rappers lá no Rio de Janeiro. Né? A primeira entidade de hip hop que aconteceu no Rio de Janeiro na década de 80 foi com o Big Richard, Gabriel Pensador, Mr. Catra, MV Bill. Entendeu? Esses caras fizeram a primeira entidade de hip hop naquela época e o Big Richard estava junto com eles. Então, se botar no Google aí o nome Big Richard, vai ver muita coisa desse cara. Foi apresentador da Globo, em programas da Regina Casé, foi comentarista de revistas do hip hop, trabalhou com a revista Raça, trabalhou mais de 10 anos na TV Cultura lá em Brasília. Né? Quando ele saiu da TV Cultura de Brasília, ele focou nos estudos, né? Se tornou professor, passou num concurso público lá em Salvador e hoje o cara é o pró-reitor da Universidade Federal. Bacana isso. Ou seja, ele está um degrau antes do reitor. Vocês viram que eu não usei a palavra abaixo, né? Sim. Entendeu? Ele está só um degrau antes do reitor. Nunca abaixo, tá, irmão? Né? Nós nunca vamos estar abaixo de ninguém. Só estamos um degrau antes do posto que a gente pode vir a ocupar. Então, ele é um doutor, cara. Entendeu? Outro cara que é um doutor, que é meu amigo, e a gente conversa frequentemente, faz parte, inclusive, do coletivo Sarau Afrogueto Urbano, que eu ajudei a idealizar, é o professor e doutor Cristiano Neves, né? Que, sabe, é um cara fabuloso, cara, tá ligado? Com a sua capacidade intelectual de analisar o que está acontecendo, a conjuntura política, né? No momento que a gente está vivendo no país, entendeu? Ou seja, cara, eu que cresci tendo que chamar só as pessoas brancas de doutor, ter amigos hoje como doutor, eu chamo eles de doutores, entendeu, mano? Entendeu? Bacana. Porque eu me sinto... A minha autoestima aumenta se eu te chamar de doutor, mano, tá ligado? Não, né? Chamar um preto de doutor, a minha autoestima aumenta, tá ligado? E tu vê os seus alcançando aquele posto, aquele lugar que onde até então a gente não se via. Correto. E é muito importante isso, porque esses caras me influenciaram a voltar pra escola, mano. Aí. Me influenciaram a terminar os estudos e hoje está dentro de uma faculdade. Hoje eu faço gestão pública, né, na Uniaselv. É EAD, é o que eu posso hoje para mim. Mas já vou ser o primeiro da minha família de 9 irmãos a ter uma graduação. Então, olha o processo histórico, olha a simbologia disso. Hoje fruto desses amigos que são doutores hoje. Tem um outro cara que agora é doutor, que é o Chiquinho de Vilas, cara. É aqui de Caxias. É rapper, mora numa das piores periferias de Caxias do Sul, que é a Vila do Cemitério, que é aquela vila que fica atrás do estádio lá do Caxias. Sim. Tá ligado? Né? Aquela vila ali, mano. Eu tive lá dentro da vila do cara, o cara é rapper, o cara enveredou também pra educação, virou doutor, acabou de fazer o doutorado dele. Ou seja, outro cara que eu me inspiro muito é o Renan do Grupo Inquérito. O Renan do Grupo Inquérito, que ele é professor universitário, professor de escola pública lá em São Paulo. É antropólogo, é geógrafo, entendeu? E ouve o Renan pra te ver nas ideias do cara, mano. É uma ideia melhor que a outra, mano. Não tem uma música do Renan que eu digo assim, essa música aqui não é legal. Todas elas... uma coisa é tu ser um rapper e se transformar em professor, né? Agora tu imagina depois que o cara assume a ideia de professor e faz o conteúdo de professor vir pra dentro do rap. Isso é o Renan. Esses caras todos que eu estou citando aqui, e me perdoe se eu estiver esquecendo de alguém que também me inspirou a voltar a estudar, esses caras me inspiraram a voltar a estudar. Entendeu? E eu converso com eles e falo assim, mano, tu foi uma das minhas fontes de inspiração a querer voltar a estudar. Porque esse é o problema, depois que tu fica muito tempo sem estudar,
o estudo passa a ser uma espécie de fantasma na tua vida. Toda vez que tu toca nesse assunto é como se tu visse o pior fantasma de todos, o pior inimigo teu. E daí eu comecei a trabalhar o meu individual, o meu psicológico, e comecei a trabalhar, tive que trabalhar dentro... Ele te leva de volta ao tempo, né? Tive que trabalhar junto com um terapeuta, cara. Sim. Pra mim poder enfrentar esse demônio, entendeu? Que são os nossos demônios, entendeu? Voltar a estudar pra mim era praticamente enfrentar o dragão, entendeu? O dragão que gosta de fogo, entendeu? E não foi fácil, irmão. Traz tudo aquilo que tu passou no passado pra agora. Ah, mas todos os gatilhos do passado vêm pra agora, entendeu? Mas consegui romper. Consegui, assim, era praticamente... Sabe o que é tu atravessar o rio Guaíba, né? Atravessar Porto Alegre, chegar até Guaíba do outro lado sem saber nadar? Pra mim, voltar a estudar era isso. Entendeu? Se afogando, entendeu? Se debatendo. Só que, tipo assim... Passou 2 anos. Entendeu? Ensino fundamental e ensino médio. Tá entendendo? Primeiro grau e segundo grau antigamente. Isso. E agora já tá fazendo a graduação. Entendendo? E agora já tô fazendo a graduação. Pô. Só que, assim, a graduação é de gestão pública. O objetivo é o direito. Sim, porque o objetivo mesmo é chegar a juiz. Vai chegar. Olha a maldade do negão. Entendeu? Maldade, eu digo assim, no bom sentido. Até porque a gente tava falando um pouco antes aqui que vai até os 90 anos, né? Exatamente. Eu botei na minha cabeça que eu vou até os 100. Entendeu? Se eu chegar aos 90, tá bom. Entendeu? Então, tipo assim, ó, dentro dos meus cálculos, eu chegando com 60, 70 anos, juiz, tá bom. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa tirar o martelo da mão dos brancos. Enquanto o martelo estiver só na mão dos brancos, infelizmente a gente vai continuar vendo, né, a população negra dentro do sistema prisional. Hoje tem negros sendo presos porque estavam vendendo crack, cocaína, maconha, sendo que, no meu ponto de vista, isso não pode ser crime ao ponto de tu estar dentro do sistema prisional. Se tu liberar hoje nós temos no sistema prisional quase 700 mil pessoas trancadas no sistema prisional brasileiro. Dessas 700 mil pessoas, 70% dessas 700 mil são homens negros, são jovens negros, entendeu? E se hoje nós descriminalizássemos o tráfico de drogas, se a gente levasse as drogas ilícitas para dentro das drogarias, como farmácias, para as pessoas poder, entendeu, consumir a sua droga, entendeu, com uma prescrição médica, entendeu? 70% da população carcerária saía da população carcerária. Ou seja, o que mais prende não é a execução de pessoas, não é o crime violento. O que mais prende é a porcaria do tráfico de drogas. Entendeu? Então, e quem é que tá lá preso? É o preso. Pessoas que nem nós, que cresceram de periferia, homens negros. E vem da onde, entendeu? A droga? Não é a gente que planta. Exatamente. Nas periferias a gente não tem plantação de cocaína, não tem plantação de maconha. Entendeu? Tem as drogas, né? Os grandes traficantes, que cor são os grandes traficantes? São homens brancos, né? Muitos ocupando cargos públicos. Não à toa, agora recentemente aí nesse governo do Bolsonaro, né? Estavam traficando cocaína dentro do avião da FAB. Isso mesmo. Tá me entendendo? Com o aval do presidente. Ele diz que não sabia, mas como é que um presidente não vai saber que isso aconteceu, alguns quilos de cocaína... Mas já virou, já tinha letra de música. Já tinha letra de... Porque já tinha acontecido em outros tempos. Isso, já tinha acontecido. Entendeu? Pô, agora tu falou uma coisa bem séria, né? Cocaína do avião da Fábio, quem fica todos os Benegão. Benegão não, Não, o Benegão é o... Planet Ramp? Não, é o... Mr. Alien, Black Alien. Alien. Cocaína no avião. Isso. Mas o Benegão tem uma frase que ele uma música, cocaína no avião da FAB. É que eles estavam sempre juntos ali, Benegão e Rap Alien, eles estão da mesma... Aí tu imagina. Da mesma turma. Antigamente o pessoal já sabia que acontecia isso. Isso aí. Foi estourar agora. Os caras são lá de Brasília, então chega muito... E quem é que ganha com isso, irmão? Quem é que ganha com isso em deixar as drogas... não legalizar as drogas? Quem ganha com isso é a sociedade branca. Entendeu? Porque daí a população negra, por não ter acesso ao trabalho, até porque assim, tu não vê velhos dentro do sistema prisional. Tu não vê vovô. Entendeu? Tu só vê jovens de 18 a 45 anos. Tá me entendendo? Então, e sempre atingir essa faixa. Né? E essa população é da onde? Da periferia. Da margem. Entendeu? Quando o homem branco ou a mulher branca comete um crime,
né? É tratado como essa menina jovem branca aí que desviou quase R$1 milhão aí da universidade Não deu nada. e não deu nada. Ela não tá lá no sistema, fazendo as aulas. entendeu? Lá na Papuda, lá entendeu? Nos presídios femininos. Ela continua ainda, entendeu? Né? Porque os brancos podem roubar, os brancos podem matar, os brancos... Agora há pouco aí um jovem branco assassinou aí vários professores aí no Brasil, entendeu? E esse jovem branco foi preso de forma educada, entendeu? Se fosse um jovem negro, ele teria sido assassinado. Sim, antes Tá me mesmo, entendendo? Que nem um jovem que foi assassinado pelo policial. Né ou não é? Que com 17 anos, o rapaz... O policial pulou do muro ali, viu? Entendeu? Então, Eu tinha um cara. então assim, mano, ó, eu tenho, um dos espaços onde eu tenho ido e tenho tido a oportunidade de estar com esse microfone aqui, eu tenho dito o seguinte, olha só. No Brasil, existe um projeto que extermina a população negra, encarcera a população negra e não permite que a população negra ela possa emergir dentro da sociedade. Porque existe uma elite brasileira que ainda acredita que a população negra precisa continuar sendo escrava. Não à toa, né, recentemente, mais de 250 trabalhadores negros lá de Salvador, né, foram salvos em situação análoga aqui na cidade de Bento Gonçalves, dentro de uma vinícola famosa aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa entender isso. Né? Eu tô dentro aqui do podcast Papo de Negão e faço questão de dizer para você que é homem negro, para você que é mulher negra, jovem, criança, adulto, a sociedade brasileira não gosta de você e ela quer matar você. Depende de você não permitir que isso aconteça. E o estudo, né, é a principal ferramenta para a gente combater, né, essas pessoas maléficas que querem nos colocar na cadeia, nos levar para o cemitério e não permitir que a gente ganhe ascensão dentro da sociedade. Isso é muito importante ser dito, entendeu? É verdade, falou uma coisa que tu falou do estudo, eu vi um post de uma mulher na praia falando assim, ó, a salvação a tábua da salvação dos pretos é o estudo. É o estudo, irmão. Eu tô convencido disso. É o entendeu? estudo, porque assim a gente tem informação como dialogar quando você é abordado por um policial. Justo. Quando tu sem... Por que tu tá fazendo aqui o meu direito? Não, tem direito de estar aqui porque isso e isso me dá o direito. Então, o estudo é o nosso conhecimento e a nossa arma contra o preconceito, lógico, contra a violência contra a mulher preta, homem preto, crianças pretas. Até na educação, um professor, a gente tem que chegar na aula e nos enxergar ali. Justo. Com uma vez um professor preto, pardo, isso, ou se chamar o sarará, isso, ou tu vê a tua cultura, a tua história sendo narrada por um professor preto. Justo. Não a religião católica forçada. Isso. Não, e nós temos que ir para a escola para saber de carnaval, para saber de hip hop, para saber de capoeira, para saber de religião de matriz africana, para saber da cultura negra, mano. Porque a maior parte da população brasileira é negra, irmão. O Brasil só existe por causa da mão de obra escravocrata, escravizada que aconteceu no Brasil. Então a gente vai para a sala de aula para saber o quê, mano? Para conhecer a história dos portugueses, a história dos espanhóis, a história da Inglaterra, a história dos franceses. Mas essa não é a nossa história aqui no Brasil. A gente pode até se aprofundar nessas outras histórias com o tempo. Mas a gente, quando criança, a gente tem que ir ali para saber da nossa contribuição na construção desse país chamado Brasil. A gente tem que ouvir quem é nossos escritores. Justo. Quem é os principais pessoas importantes da nossa cultura. Primeiro artesão, pintor, escritor. Claro, tem conhecimento geral de tudo ali, mas principalmente o conhecimento da nossa história. Quem foi fulano? Quem foi ciclano? Imagina, hoje tu pergunta para algum homem ou jovem preto, eles não sabem nada da cultura africana. Por quê? Porque a educação brasileira, ela é colonialista, entendeu? Para que serve? Vamos falar abertamente, tá? Em respeito, né, a todos os professores que fazem os contrapontos nas suas salas de aula, nas suas escolas, nas suas cidades, nos seus estados, tá? Mas vamos falar abertamente, papo reto agora, né? A sala de aula, a escola, ela serve para quê? Ela serve para manter a pessoa alienada a um pensamento do dominador. Branquitude. A branquitude. Para manter o status quo, para manter o privilégio branco.
entendeu? Então nós não estamos dentro da escola para despertar o nosso senso crítico e a nossa criatividade. Pelo contrário, nós estamos ali para acabar com o nosso senso crítico, para acabar com a nossa criatividade, para a gente se preparar para apertar parafuso dentro de fábrica. É para isso que eles querem a escola para a nossa população brasileira. Nos doutrinar a um pensamento do dominador. Entendeu? O que nós do movimento negro defendemos? Nós do movimento hip hop defendemos? A gente defende que a escola ela precisa ser uma escola onde o nosso conhecimento ele seja também útil para o nosso aprendizado. Entendeu? Que o conhecimento, que o professor não seja só a pessoa que vai uma mão de via única. Só nós receber essa informação sem a gente questionar essa informação. Entendeu? Não, eu penso que é bem a linha Paulo Freire. Né? A gente ensina aprendendo e aprende ensinando. Enquanto o que é a escola? A escola é como se fosse uma fábrica. Né? Senta todo mundo um atrás do outro. Né? Se formou, sai esses aí, entra outro. Todo mundo atrás do outro. Se formou, sai dali. É uma fábrica de doutrinação. De doutrinação, entendeu? Do pensamento dominante. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Sim. E depende desse programa, depende dos ativistas negros, dos militantes artísticos, militantes políticos, do movimento negro, depende das mulheres negras, depende das crianças negras, dos jovens negros, da população negra no Brasil, né? Começar a questionar isso, entendeu? Porque só a gente questionando isso, só a gente se organizando, a gente consegue mexer na estrutura dominante, que é a base, é a educação. Então o nosso maior inimigo nos últimos 50 anos tem sido a educação brasileira. A desinformação. Ela nos desinforma, ela nos alienia, entendeu? Né? E a gente precisa se desalienar. Entendeu? A gente tem que, né, despertar nossa consciência sobre a nossa história. E a nossa história ela não começa no Brasil. Ela começa no continente africano. Entendeu? Conhecer a África e saber tudo o que aconteceu com o povo africano, né, que foi jogado para todos os cantos do mundo, né, como mão de obra escravizada. Quando a gente começa a conhecer isso, a gente começa a se libertar dessas algemas, amarras intelectuais. Vou dar um entendeu? Recadinho agora. Pessoal, você que está aí nos assistindo aí, podcast aí com o Mano Ox, deixe seu comentário, compartilha, curte, se inscreva no canal, assim esse podcast tem mais alcance e chega a mais pessoas. Pessoal, tem nossa rede social, também estamos no TikTok, Kawaii, no Facebook, Instagram, YouTube. Estamos em tudo. Estamos dominando. Estamos dominando tudo. Estamos dominando. Outra coisa, é só isso o recadinho? É, só isso. Esse é o break comercial. Vou faturar, hein? Vou faturar. Quer patrocinar um podcast? Entre em contato conosco no Instagram. Beleza? O apoio. Sua hamburgueria, sua loja. Enfim. É isso aí, ó. Deixa eu aproveitar. Todo mundo que é empresário negro, mulher negra, tem lá o seu consultório odontológico, seu consultório de psicologia, tem a sua hamburgueria, tem a sua cerveja com produção de empreendedores negros. Entre em contato aqui, vamos se fortalecer, a gente precisa fortalecer, né, a ideologia Black Money, né, fortalecer, né, as ações negras para que a gente, a curto, médio e longo prazo, a gente possa mudar essa realidade que a gente está conversando aqui no programa. Mandar um abraço também pro pessoal da Frente Negra Gaúcha. É um dos apoiadores nossos também, hein? Isso, Vanessa, tudo. Pessoal lá, Griot Burger, hein? Eu tô de olho no Griot Burger. Esse cara tem que estar aqui patrocinando esse programa aí. Tem que ser uma mão de veia dupla. A gente tem Cervejaria Negra lá dos meus amigos lá da Cervejaria Negra. Ó, pessoal, vamos se ligar nesses espaços aqui. Tem os guris da Replicantes lá. É Replicantes, né? Replicantes. Isso, pessoal, vamos colar, viu? Vamos colar porque só depende da gente se fortalecer. Não esperem que a RBS convide vocês para divulgar o produto e a iniciativa negra de vocês, viu? Vamos fortalecer nós por nós. Ô, Manox, eu quero tocar sobre o grupo DNA MCs. Quer falar alguma coisinha? Não. Pode continuar. Tem um textinho aí. A gente já tá praticamente uma hora aí de live. Tudo. Já chegou uma hora? Já chegou. Muito conteúdo, muito conteúdo, né? Então a gente queria falar sobre o DNA MCs.
sobre os teus parceiros, que é o Macanac, Uhum. que hoje está em São Paulo. Macanac, grande abraço, meu irmão. Grande beijão no coração, Macanac. E o outro, nosso, não esqueci o nome, foi o... O DJ. Joaquim. O Akin, que Akin Sanches. já é falecido já, né? Não. O Joaquim tá vivo. E tem Né, o um Joaquim, o que faleceu foi o Nego do R. Faleceu o em R, 2012. Isso, tá. O Akin, grande abraço Akin também, hein? E quando um pouquinho do grupo, como é que foi você que começou o grupo ou foi outra pessoa? Foi do R, né? Foi que começou o Não, grupo? fui eu que comecei o grupo. O DNA MCs, ele surge assim, na verdade, ele não surge como DNA. Ele surge como Four Faces MCs, né? Eu juntei 4 negão dentro da minha quebrada, que era eu, o Carlos Augusto, que é meu amigo pessoal desde a infância, né? Carlos Augusto, grande beijão do coração aí, meu mano. Salve, família. Isso, Carlos Augusto é um amigo assim, né? O meu Natal desse ano que passou, passei na casa do Carlos Augusto, só pra vocês terem uma noção, amigo de infância mesmo. Então o Carlos Augusto, o Nego Ed, se eu não me engano, e o Nego Black, né? E tinha mais um outro mano, que eu trabalhava na época, eu trabalhava na Ruder, lá no Iguatemi, isso em 96, e daí 2 colegas, um era o Nego Black e o outro era o Sandro, se eu não me engano, o nome dele. E daí a gente montou o Four Faces MCs, né? A partir dali começa a minha relação com a música rap. E isso aconteceu logo depois da morte do Tupac, né? O Tupac foi assassinado em 96, o Big, se eu não me engano, foi em 97. Mas eu tinha muito vínculo com o Tupac. Quando o Tupac morreu, eu chorei, irmão. Entendeu? Eu era jovem também, eu era adolescente, né? Então o Tupac morreu, eu chorei. Parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, assim, entendeu? Eu não entendia nada de inglês, mas a gente assistia os videoclipes deles. E os videoclipes retratavam ali o que a gente vivia dentro do morro. Violência policial, o crack. Na época ainda não tinha crack, mas a cocaína, o álcool, né? A maconha. Então a gente vivia essa... O crack foi chegar no... O crack foi chegar mesmo no Morro Santa Teresa por volta de 98, 99. Né? Em 2000 ali começa a vir o crack ser distribuído aqui no Rio Grande do Sul. Mas o crack já era distribuído lá nos Estados Unidos. O crack foi responsável, inclusive, pela destruição dos Panteras Negras. Né? Viciaram os Panteras Negras com crack. Muitos foram viciados. A mãe do Tupac foi viciada no crack. Né? Então, ali começa a minha história no rap, com o Four Faces MCs. Depois de Four Faces MCs, uma influência totalmente norte-americana, né? Hoje eu entendo o porquê dessa influência, porque a gente era tupiniquim-fu, favela, gueto. Então, a principal influência era os norte-americanos, entendeu? Com o rap. Né? Então, foi natural que quando a gente... Esse dia eu tava vendo um documentário aí da Netflix do Racionais, e no documentário da Netflix do Racionais, o Brau fala que o primeiro grupo deles também tinha um nome em inglês. Eu falei assim, pô, cara, igual a nossa história. É verdade, tá ligado? Né? E o Brau fala assim, o que quer que eu faça? Naquela época era um... Big Boys. Era alguma coisa em americano. Big Boys. Exato, era em americano também, entendeu? A influência total norte-americana. E daí eu me identifiquei muito com o que ele falou, porque era exatamente a nossa influência aqui no Rio Grande do Sul, americana. Depois de Four Faces MCs, a gente se torna Faces MCs. E nesse processo de Faces MCs, ali eu convido o do R. E o do R, que na época era conhecido como Maninho, Reginaldo Machado dentro do morro, né, ele era irmão de um dos primeiros rappers, da primeira geração de rappers que tinha no Rio Grande do Sul, que foi o DJ Everaldo. Além de DJ, ele era rapper. E ele cantava junto com o Mano Delcio. Então o primeiro vinil, a primeira coletânea de rap que eu comprei aqui no Rio Grande do Sul, tinha na contracapa o DJ Everaldo, que vinha ser irmão do R. Aí de tanto que eu infernizava a vida do DJ Everaldo, porque toda vez que ele passava, eu ficava esperando o cara passar, né, mano? Imagina tu ver o teu ídolo. Caia, né? Mano, era irmão do imagina cara. tu ver o teu ídolo, tá? Começou assim, a primeira vez que eu vi o meu ídolo, que foi o DJ Everaldo, foi o primeiro ídolo do rap que eu tive, assim, próximo de mim. Eu tava na padaria comprando pão, assim, daqui a pouquinho chegou aquele negão com boné importado, né? Boné importado, não, boné da Hang Loose, jaqueta da Murphys, calça jeans e tênis Le Cheval, ou Le Coq, eu não lembro. Mas era um americano ali do meu lado. Mano, eu tava pegando pão assim, quando eu olhei assim, eu olhei, mano. Eu olhei assim, eu olhei 2 vezes, eu tava pegando pão, eu olhei pro lado assim e falei assim... Sabe, eu vi um Deus ali na minha frente. E eu gelei, eu não consegui nem falar... Pô, deixa eu... Não consegui. Eu só saí da padaria
E em vez de entrar no meu beco, eu fiquei com o pão, esperando pra ver pra onde é que aquele negão ia ir. Entendeu? Porque eu não sabia que aquele negão morava no morro. Sim. Aí aquele negão saiu, dobrou a padaria, entrou à direita e caiu num beco. Ô, mano, eu fui atrás do negão, mano. Na perseguição, assim, tá ligado? Seguindo o cara. Né, com o pão. E os pão caindo. Né, e os pão caíram, aquela coisa arada, entendeu? Neguinho de favela, chinelo de dedo. Sim. Entendeu? A mãe devia estar já puta da cara, porque era só pra ir comprar o pão. Tomar café e Entendeu? nada. E nada do neguinho voltar com o pão. E eu fui atrás do negão, mano, tá ligado? E fui, daí eu vi que ele entrou num barraco, assim. Aí eu fui até o barraco, agora eu já sei onde ele mora, mano. Sei já onde... Pum, aí voltei pra baia. Voltei pra baia, mas com aquela felicidade, assim, mano, agora eu sei onde o meu ídolo mora, mano. Né, agora, pá, põe certinho. A hora que eu puder, eu vou pegar o meu disco, vou ver que ele tá na baia e vou lá pedir autógrafo. Num desses dias eu vi que ele passou, foi pra baia, eu peguei o disco na baia e fui atrás dele. Falei assim, ô, mano, olha só, eu também sou do rap, né? Não era porra nenhuma, né? Eu também sou do rap, pá, pode me dar um autógrafo? Pá, e ele era um negão, né? O DJ Everaldo, mano, imponente, mano, imponente, um cara daquelas envergaduras, assim, de respeito, tá ligado? De atitude, né? Ele me olhou assim... Tinha os dentes meio que separar, sabe? Uma cara né? Uma cara ruim, assim, entendeu? Mas era um pônei de tão bom, entendeu? Sim. Mas o biotipo era... Sim. Né? Estilo Brau. Né? Não, um pouquinho pior. Um pouquinho pior. O Brau ainda é suave. Sim, então é o Ice Blue, isso, né? Na linha do Ice Blue, assim, tá ligado? Sem poucas palavras. Poucas ideias. Poucas ideias. Né? Daí eu cheguei no DJ Everaldo, assim, ele me deu autógrafo, assim, e falou assim, meu... Uma hora dessa me mostra as tuas letras aí, né? Quero ver. Pá, aquilo ali pra mim foi o maior prêmio que eu ganhei na minha vida. Fazia 10 letras por dia. Isso. Nesse processo eu fiquei uns 3 anos conversando com ele. Uns 5 anos conversando com ele. Até chegar esse processo, que eu montei o For Faces MCs, o Faces MCs. Aí deu tudo errado no For Faces, deu tudo errado no Faces MCs. E daí eu fui nele de novo e ele falou assim... Olha só, eu tenho um irmão meu que é pagodeiro. Ele toca numa banda de pagode. Mas o cara tem assim um caderno cheio de letra de rap. Troca uma ideia com ele, eu quero apresentar vocês dois pra vocês dois trocar uma ideia. Daí até que ele, de tanto que ele fez essa fala, eu fui lá e conheci o irmão do DJ Everaldo, que veio a ser depois o Nego do R, o meu principal amigo de banda, comparsa de banda, padrinho da minha filha, né, padrinho do filho do Macanac, né, primo do Macanac. E foi com o DJ, com o do R, que eu peguei parte das minhas letras de rap, ele pegou parte da letra de rap dele e a gente fez a nossa primeira composição, que se chamou A Vida é Assim. É a primeira música do DNA MCs. A vida é assim, morre gente todos os dias, todos os dias. Mano, essa música foi aqui a responsável por levar a gente, né, dentro das rádios e levar a gente para todas as periferias. Éramos só nós dois. Daí ele falou assim, tem um primo aí, o cara canta todas as músicas do Racionais MCs. Fim de semana no parque, entendeu? O cara canta todas as músicas, o cara é foda cantando rap, mano. Esse cara tem que estar com a gente, é meu primo. Deu, então tá, chama o teu primo aí. Vamos fazer uma reunião com o teu primo aí, vamos criar então essa unidade aí, né? Aí veio o Max, na época era Max. O nome do Macanac é Maximiliano, sim, né? Aí veio o Maximiliano. Aí o Maximiliano era o único estudado do grupo, né? Eu era o cara aquele, né, sem estudo, era o cara aquele que às vezes volta e me me envolvia nas tretinhas erradas dentro da quebrada, né? O do R era o cara do pagode, o cara do samba, o boa praça, pegador, entendeu? Né? O cara que tava sempre que se dava com todo mundo. Eu era o cara que fazia parte já de uma corrente mais pesada dentro do morro. Então era um cara da corrente mais pesada dentro do morro, um cara mais do samba e um cara estudado. Né? Então o Macanac já tinha feito o curso de técnico de enfermagem, só que a gente era muito ignorante, pra nós era que nem doutor, entendeu? Né? No técnico de enfermagem. Negão é médico. Não, negão é o médico do bando, entendeu? E daí o negão tinha essa arrogância, né? Por ele ser mais estudadinho, ele tinha também essa arrogância. Então ele se sentia o médico do grupo mesmo, tá entendendo? Daí eu e ele entrava muito em choque por causa disso. Né? Lá pelas tantas ele era arrogante nas palavras dele, eu era arrogante na forma que eu lidava com as palavras dele, tá ligado? E houve várias tretas, inclusive, né? O DNA, ele é um grupo muito poderoso dentro da cena do rap gaúcho, mas muito pouca gente sabe que durante boa parte, 60% do período que o DNA existiu, né? Eu e o Macanac, era eu num lado do palco e o Macanac no outro.
Ó que troço louco. Água e óleo. Não se Água e mistura. óleo, mano, não se misturar por causa dessa arrogância do negão, porque era estudado. E eu era um cara mais humildão, mas era um cara que pá, né, mano? Tava acostumado, tá entendendo? Sim. Né, a bater de frente com os arrogantes da sociedade, tá ligado? E não admitia que alguém preto, que nem eu, fosse arrogante comigo. Tá me entendendo? Não, pelo contrário, era pra ser uma harmonia, inclusive era pra ter me incentivado a voltar a estudar. Tá entendendo? Sim. Então eu tinha muito essa treta com o Macanak. Foi num festival que o Da Guedes produziu no Marinha, que a gente venceu esse festival, que eu olhei pro negão, o negão olhou pra mim assim e a gente se abraçou. Aí a partir dali a gente estabeleceu uma amizade, de respeito. Aí a partir dali a palavra respeito nunca foi tão importante dentro do DNA. E o do R era o cara que, né, nas nossas reuniões, né, o do R falava, do R dava a opinião dele, eu direcionava a minha opinião pro Macanak, pro do R, e o Macanak direcionava a opinião do R, a opinião dele pro do R. Do R, sim. Nós nunca tinha. Nós estamos aqui entre os três, nós estamos reunidos. Era eu pro do R, o Macanak pro do R. Eu nunca pro Macanak. Entendeu? Então o DNA, mano, ele foi essa vibração pesada aí, tá ligado? Não foi fácil, não foi fácil. Foi bem punk, mano, tá ligado? É importante ver que tem essa história, que nada é fácil. Isso. Temos aqui também o Júnior aqui no podcast, a gente também tem nossas dias. Lógico. Tem. Eu não gostei de ser negócio. E em grupo, cara, é foda, sabe por quê? Porque às vezes tu tá tendo uma visão que o outro tá tendo outra visão. E daí cada um tem uma visão. Eu vejo minha visão. Às vezes ele ganha, às vezes eu ganho. Isso aí. Porque assim, meu, não dá. Esse aqui, não, que dá. Meu, então tá na testa aí. Uhum. Depois ele não fala, né? Ah, meu, pior que é verdade. E o Macanak, cara, o Macanak sempre foi o cara que questionava muito a ideia. Ele começava a ver os contras. Sim. E eu só via os prós. Entendeu? Tem que ver os prós e os contras. O certo é tu ver a parte boa e ver a parte ruim da parte boa, tirar a tua decisão. Né? Eu não, mano. Eu só via o bagulho dando certo. Porque errada minha vida já era errada, pai. Já nasci no errado. Tá entendendo? Já tinha nascido no errado. Entendeu? Então eu só via possibilidades. Sim, e o negão, ele vinha e falava assim... Ah, não sei, cara, a gente tem que avaliar isso aí, entendeu? Estudar um pouquinho mais. Ele era muito freio puxado. Vamos dar uma lida E primeiro. eu era pé acelerador no fundo. Eu tinha pressa, né, mano? Certo. Eu tinha pressa de fazer o bagulho dar certo. Eu tinha pressa de ganhar dinheiro com esse troço. Eu tinha pressa de mudar a minha história de vida. Porque a minha história de vida era envolvida com o tráfico e era envolvida com o crime. Eu não me envergonho disso. Não me orgulho. Sim. Mas não me envergonho. Entendeu? E o disco do DNA, a história do DNA, ela se dá muito dentro desse submundo, pai. Entendeu? Né? Quem conhece o DNA MCs sabe que o disco do DNA MCs não foi financiado pelo poder público. Foi financiado pelo dinheiro do tráfico. Entendeu? E eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Mas isso se não acontece fosse com todos os artistas, a maioria. Se não fosse financiamento do dinheiro do tráfico na época, isso em 97, 98, nós nunca teríamos tido um disco até hoje. Porque muitos outros talentos do rap gaúcho não conseguiram fazer o seu disco. Porque era muito caro fazer o disco. Sim. E o nosso disco ele custou 12 mil reais. Mano, Caramba. isso aqui que é o disco custar 12 mil reais. Naquela época, época, o dono do morro pegar uma pacoteira, um pacote de dinheiro, botar assim, despejar na mesa, Pega aí. pegar um naco de 1.000, outro naco de 1.000, 4 nacos de 1.000 e me dar os 4 nacos de 1.000, que eram 4 mil. Entendeu? Ó, vai lá, dá esses 4 mil, começa a trabalhar. Semana que vem aqui, pega mais os outros 4 mil comigo e quando o trabalho estiver pronto eu dou os outros 4 mil. Entendeu? Foi assim que o disco do DNA MC saiu, entendeu? E eu falo isso em todos os lugares que eu vou, porque as pessoas precisam saber disso. Sabe por que as pessoas precisam saber disso? Porque essa é a história do artista que vem da periferia. E daí não é exclusiva do DNA, não é exclusiva Brasil do rap. Fora. É do partido com Bezerra da Silva, é do samba, é do funk, é do rap, é do reggae. Tá me entendendo? Porque o Estado brasileiro, ele não deixa pessoas negras ascenderem economicamente e acessarem as políticas públicas através dos editais. Todas as formas de acesso a recurso público são formas burocratizadas que excluem naturalmente a população da periferia para acessar esses recursos. Então, se hoje isso já acontece, imagina nos anos 90.
Entendeu? Final dos anos 90. Entendeu? Eu ganhei o CD do DNA MCs do Tio Nica, né? Foi o que o Nica Pode crer. O tio de vocês, cara. Cara, ó, o que eu tô falando pra Foi vocês ele aqui. que deu o CD pra mim. Isso. Olha que legal, que não sei o que. Ele sabia que eu gostava de rap. E sabe por que eu me sinto Trouxe muito... aqui orgulhoso pra Sabe mim. por que eu me sinto muito à vontade com vocês? Porque, mano, vocês estão conectados na nossa história do DNA. O tio de vocês, ele, né, sabe, o tio de vocês é muito grande, né, cara? E é um negão, né? Uma parede. Uma parede. Uma parede. E ele era motorista de van. Só que ao mesmo tempo que ele é muito grande, uma parede, ele é também um pônei. É uma Sim. pessoa Olha, maravilhosa, muito. pura, sem maldade Uma educação nenhuma. do outro Eu nível. nunca vi o Arthur, né? Nunca vi o Arthur brigar, nunca vi o Arthur falar uma palavra fora de um contexto Ser arrogante, sabe? ser prepotente. Nunca. E nós pagávamos ele era, às vezes ele era o único que recebia da banda. Ó que louco, entendeu? Mas a gente pagava ele, entendeu? Ele nunca ficou sem receber. Nós já saía pagando o dono da van, que era o tio de vocês, entendeu? E ele acompanhou, mano. Ele acompanhou esse lado dramático nosso dentro do morro. Muitas vezes que ele ia pegar nós pra fazer show, o morro tava em guerra. E eu tava envolvido. Olha que troço louco. Muitas vezes, lideranças do tráfico faziam a nossa segurança, iam dentro da van, e ele sabia. Entendeu? Só que o que ele falava? Ele falava assim, não, ó, meu papel aqui é levar vocês e trazer vocês. O resto é com vocês. Entendeu? Vocês é com... Aí atrás, aí no banco de trás, é com vocês. Daí eu falava pra ele, tá, mas dá pra queimar um verdinho na ida? Não, só abre a janela. Entendeu? Ele falava pra nós, só abre a janela. Então tá, eu era o único que gostava de queimar. Eu e do R eram os únicos que gostavam de queimar um verdinho. Na ida do show. Entendeu? E eu falo, mano, eu gosto de falar disso de forma natural, sim, claro, tá, irmão? Né? Sem julgamento, tá ligado? Porque essa é a nossa história. Eu não posso vir aqui, ou em qualquer outro veículo de comunicação, o mesmo que eu tô falando pra vocês aqui, eu falei pra Ivete Brandalize na TVE, há 10 anos atrás, sim, entendeu? Numa entrevista com a Ivete Brandalize. Ela falou, ó, como é que foi teu envolvimento com o tráfico, como é que foi teu envolvimento com o crime, como é que tu chegou no Hip Hop Sul aqui na TVE. Sim. E eu abri o jogo, porque uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte, nós negros e de periferia, quando a gente ascende socialmente, a gente quer ser aquilo que a gente não é. Sim. E se a gente faz esse movimento, a gente perde a nossa essência. Tira o pé do barro, já era. Tirou o pé do barro, já era. Então, mano, eu tendo ascendido socialmente, hoje eu não moro mais na quebrada, não moro mais no morro, né? Eu tenho casa própria, tenho carro, tenho uma estrutura familiar, tá entendendo? Mínima, né? Que todas as pessoas deveriam ter. É o mínimo. Tá entendendo? Né? Eu parto desse princípio. Todas as pessoas tinham que ter o mínimo que eu tenho, tá ligado? Que não foi fácil. Quando eu olho pra trás e vejo da onde eu vim, tá ligado? Mas o que acontece? Eu não posso, mano, ignorar que a minha história de vida foi essa desgraça aí, pai. Entendeu? Se eu ignorar isso, eu tô me tornando uma outra coisa, que não é aquilo que o povo da periferia me respeita por eu ser. Entendeu? Então, se eu consigo hoje voltar dentro da minha comunidade, eu chego lá na minha quebrada, mano, é um ambiente de tipo, bah, olha o negão aí, sim, entendeu? Entendeu? É outra vibe, entendeu? Negão, o que tá fazendo, negão? Tá viajando, tá show, bababá. Eu dou o papo reto. Falei, mano, tô fudido, mano, tô aqui, ó, correndo atrás, tô trabalhando de Uber, entendeu? Dou o papo reto, porque a gente que é artista, a gente cria uma imagem e depois, se a gente não souber lidar com essa imagem, a gente fica preso nessa imagem. E daí, a gente não, para sustentar essa imagem só investindo dinheiro. Imagem tu só sustenta ela com dinheiro, né? E com o teu caráter. Não tem outro jeito, entendeu? Imagem é aquilo que as pessoas veem, né? O caráter é aquilo que realmente, aquilo que tu é quando ninguém te vê, entendeu? A tua essência. Então, eu sempre fiz questão de falar sobre esses assuntos, né? Por quê? Porque esses assuntos é a história nua e crua do DNA MCs e é a história nua e crua de dezenas de artistas que vêm da periferia no Brasil, sim, entendeu? E nesse processo, né, nós perdemos assim, ó, mais de 60 velórios, entendeu? Mais de 60 velórios, mano, de amigos e pessoas que estavam envolvidas no crime e no tráfico. Até mesmo do próprio dono do morro que investiu no nosso disco. Né, pra te ver, o cara investiu no nosso disco, o disco foi lançado em 2002, o cara é assassinado em 2003. E o cara existia dentro da comunidade desde 92. Pegou a visão, mano? Sim. Olha. E qual era o plano? O plano era começar a limpar o nome da família. Entendeu? Com a música, né? Sair dessa condição de... como é que se diz?
de contravenção, né, de ilegalidade e fazer a transição para legalidade. Né? Eu assistindo aquele filme do Poderoso Chefão, o 1, 2 e 3, eu vi que foi exatamente isso que a família Don Corleone fez ao longo de toda a vida. Em 3 décadas de vida. Sair do processo da Sair do legalidade processo do crime pra entrar no processo da sociedade. Limpar o nome. Mano, eu tenho tentado fazer isso desde que eu existo. Entendeu? Eu cresci num ambiente de ilegalidade e a música tem contribuído para mim limpar o nome, o meu nome, o nome da história da minha família. Isso é muito bacana. Através da música. E eu me emociono. Porque é vida real, né, irmão? Não é contado, não é sistema, não é música série, real, não é filme. Né? E a música que a gente cantava, cara, que virou um hino no morro, que é pra vir morar no Brasil, falava sobre isso. Falava de... Toma uma aguinha. Toma. Eu quero, deixa eu até mudar a câmera aqui, eu quero mandar um abraço, a gente tá falando do tio Nica, né? Mandar um abraço pro tio Nica. Forte abraço, tio, tamo com saudade. Beijão no coração dele. A música fala assim, ó. A segurança da polícia por aqui não existe. Estão cuidando dos bancos, do patrimônio da elite, enquanto no morro pior pra gente sobra. Polícia pega pesado, os pés de porco são foda. Trata um pai de família como se fossem ladrão. Isso já aconteceu comigo, que humilhação. Por isso é que tem manos que jogam tudo pro ar. Se eles vêm me prender, eu não vou mais aceitar. Mão na cabeça, negão? Não. Pá. Esse já era e nunca mais vai vir me incomodar. Mas eu não posso matar. Eu não quero ser mais um, trancado dentro da cadeia sem direito algum. Sonhava quando pequeno, lutava pra ser alguém. Vendia bala pro rico querendo ser um também. Constituir minha família, ser um trabalhador. Talvez um negro famoso, um grande jogador. Muitos não pensam assim, ficam de malandragem, ficam de raposeiros pra marginalidade. Ainda passam encarando como se fossem os tais. Eu me pergunto, olhando, nós não somos todos iguais. Você não é mais que eu não sou mais que você. Então não muda a cabeça por causa de uma PT. Não coloca a tua revolta numa arma de fogo, porque o tiro que dela sai pode voltar de novo. Analisando o passado, hoje eu vejo o presente. Eu sou morador e sobrevivente da Brasil. Sou um sobrevivente. Entendeu? Então a música, ela retrata isso, cara, tá ligado? O rap retrata isso, né? Essa nossa vontade de não ser aquilo que o meio fez a gente ser. Aquela estampa, né? E botaram uma estampa em nós como justo, agressor, raivoso. Justo. Não, e é natural, porque quando tu cresce com fome, quando tu cresce no meio do lixo, quando tu cresce sem perspectiva, educação, sem nada. A raiva e o ódio é o que te mantém vivo, irmão. Entendeu? O que muito fala que eu alimentava, o que muitos artistas falam que o que me alimentava era a raiva e isso, o ódio. Irmão. Pra mim fazer as coisas. Exato, o que fez a gente chegar até aqui, o que foi o meu combustível, foi o ódio de viver a merda de vida que eu vivi. Tá me entendendo, mano? E por um bom tempo, quando a gente não tem maturidade, a gente cobra muito dos nossos pais. Pai, por que eu tô vivo? Por que tu me botou nesse mundo que não tinha nem condição de me sustentar? Entendeu? Quando a gente atinge um grau de maturidade, a gente percebe que, tipo assim, meu Deus do céu, graças a Deus ele me manteve vivo, graças a Deus ele me trouxe ao mundo pra me ajudar a mudar essa história toda. Sim. Tá me entendendo? Porque a minha mãe, se as coisas foram difíceis pra mim na minha época, imagina pra uma mulher negra, com 9 filhos, analfabeta, né, e sendo escravizada na casa de família branca, sem direito, sem carteira assinada, porque a carteira assinada para empregada doméstica só chegou depois do governo Lula, depois da Dilma, tá me entendendo? Então, tipo assim, o meu pai, analfabeto, homem de construção civil, meu pai construiu um prédio sozinho, mas era analfabeto, podia ser engenheiro, mano, podia ser arquiteto, só que era um homem analfabeto, entendeu? Mas sabia construir a nossa casa, era um homem de construção, mas era um homem humilde. O que ele ganhava não dava para sustentar um filho, quanto menos 9. Pegou a visão? Sim. Então, quando tu atinge o grau de maturidade, tu começa a perceber que tu não pode culpar os teus pais. Tu tem que reagir, né? Porque dentro do movimento negro a gente fala muito assim, nós somos a resistência, somos a resistência, somos a resistência. Ô, mano, eu costumo dizer o seguinte, ó. Eu tô cansado de ser resistência. Ser resistência, tu fica só te defendendo do chicote, entendeu? Agora tá na hora da gente ser Django livre. Entendeu, mano? Nós temos que tirar o chicote do opressor e, se precisar, nós temos que chicotear o opressor. Que filme esse aí, né? Entendeu, mano? Então nós temos que ser também Django livre, tá ligado? Só resistir não dá mais. Nós temos que resistir e reagir. E a nossa reação, no meu ponto de vista hoje, ela parte com a gente mergulhar a cabeça dentro dos estudos. Nós é que precisamos
invadir a boca que é a universidade. A universidade é uma boca de conhecimento. Essa boca, nós é que temos que tomar essa boca. Nós não temos que ficar tomando boca de biqueira nas favelas. Nós temos que tomar a boca dentro das universidades. Nós, no futuro, temos que ser os pró-reitores, como o Big Richard, na Universidade de Salvador. Temos que ser os reitores, temos que ser os professores. Só assim a gente vai mudar, entendeu? Esse sistema colonial que está impregnado dentro da nossa sociedade. Isso aí, pessoal. O pessoal que está gostando aí, manda um óculos com a gente aqui. A live está chegando ao fim. Quero te agradecer muito. Cara, muito. Desculpa que eu me empolgo falando, tá ligado? A gente tem outros, né? Outros trabalhos, né? Já chegou outro convidado, Dudu Franco, grande amigo Dudu Franco, isso aí. Tá lá nos aguardando. Então, a gente queria falar ainda sobre a parte da política. Eu só queria, pra finalizar, fazer isso? Mano, eu só queria dizer o seguinte, ó. Há cerca de quase 20 anos eu faço parte da Nação Hip Hop Brasil, que é a principal organização de hip hop que dá formação política para o movimento hip hop. Né? Se eu sou esse cara que está aqui na frente de vocês aqui hoje, se deve a essa organização que me preparou para falar sobre política. Né? Me mostrou quem era Karl Marx, quem foi Engels, quem foi Trotsky, quem foi Stalin, quem foi Lenin, me mostrou quem foi Che Guevara, me mostrou, né, a teoria do Mao Tse Tung, e a minha cabeça abriu porque diz respeito à luta de classe. Vocês sabem, nem todo cara do hip hop tem a capacidade de falar sobre política, de falar sobre conjuntura, né, nacional e mundial. Eu me sinto preparado porque essa organização que eu faço parte me preparou para isso. Né, e foi com muito curso de formação política, os mesmos cursos que grandes lideranças políticas do Brasil fizeram, eu fiz através dessa organização Nação Hip Hop Brasil. Quero dizer também que a gente tem um coletivo aqui no Rio Grande do Sul que foi criado em 2017, que é o coletivo Afro Gueto Urbano. É um coletivo de diferentes pessoas, artistas, ativistas, militantes, cidadãos dos mais diferentes setores da sociedade que compõem esse coletivo. E esse coletivo vai estar estreando agora o programa Afro Gueto Urbano através do portal Brasil Progressista. O portal Brasil Progressista é um portal criado por 4 sócios, né? É o Julian, que é o advogado, o Daniel, que é um publicitário, a Jana Martins, que é uma jornalista, e por esse que vos fala aqui, que é um rapper. Então é um portal que vem também para disputar as narrativas, né, dos movimentos sociais, movimento negro, dentro das mídias sociais. Tão importante quanto o podcast aqui, Papo de Negão. E quero dizer também que eu estreiei recentemente, dentro também do portal Brasil Progressista, o programa Hip Hop Mundi, onde eu entrevistei o Big Richard, entrevistei a Shara Line. Shara Line é a primeira mulher a gravar uma música de rap no Brasil, isso em 86. Então eu tive o privilégio de entrevistar o Big e o privilégio de entrevistar essa rainha da história da música rap no Brasil. É só a plataforma que é só no site? É só pela plataforma. A plataforma é Brasil Progressista. Tem no Facebook e tem no Instagram. Simples, Brasil Progressista, tá? E outra coisa que eu queria dizer é que o movimento hip hop nesse exato momento ele está se organizando, né? Nós estamos prestes a apresentar um escopo, né, com todas as nossas demandas que a partir da análise jurídica por parte do governo federal, esse escopo tende a se tornar o primeiro decreto presidencial a favor do hip hop brasileiro. Ou seja, é o Estado brasileiro a partir do presidente, nosso presidente, né, presidente Lula, porque o movimento hip hop em todo o Brasil fez campanha para eleger o presidente Lula e tirar de uma vez por todas o fascismo, né, impetrado, né, apresentado pelo governo Bolsonaro aí na última eleição. E esse movimento hip hop hoje se organiza. Então pensa, mano, em reunir o movimento hip hop brasileiro num grupo de WhatsApp. Hoje já são quase 700 pessoas. Nesse grupo de WhatsApp cabe 2.000. A meta é no máximo em 2, 3 meses nós ter 2.000 pessoas dentro desse grupo. E essas 2.000 pessoas estão construindo e organizando esse movimento hip hop brasileiro. E dizer, cara, que é uma satisfação, né, poder estar mais uma vez aqui com vocês. Já tinha sido um privilégio a gente ter trocado aquela ideia no Papo de Negão pela live. E tá aqui agora conhecendo o espaço físico, né, só faz a gente acreditar que quando a gente tem resiliência, tem determinação, tem foco,
o progresso, ele acontece. E vocês aqui estão mostrando isso aqui com esse espaço maravilhoso aqui, que é o estúdio, né, o PDN. Muitíssimo obrigado, viu, mano? De coração. Nós que agradecemos a tua presença aqui. Gerbert ter vindo antes, mas tu estava na nossa campanha, né, e tudo. Mas eu agradeço muito pela presença aí. Pessoal, curte, comenta, segue lá o Mano Ox lá, na rede social deles. Procura saber quem é. Os projetos deles é ótimo. Ele falou que baita os projetos aqui. Segue as redes sociais também do projeto. E pessoal, Pretos e Pretas, tamo junto. Coloca no Google lá, Mano Ox. Pergunta, mano, esse dia um cara lá do Paraná me mandou assim, ô Mano Ox, olha só, eu perguntei pro Google se o Google conhecia o Mano Ox. Aí ele me mandou a gravação do Google falando quem era o Mano Ox, cara. Mano, eu fiquei assim impressionado pra te ver que a inteligência artificial a precisão dos dados. A precisão dos dados. E daí ele mandou a gravação da voz do Google, né? Que é aquela voz feminina, né? Falando quem era o Mano Ox. Então, coloca, se não conseguir encontrar, coloca assim, Mano, pergunta pro Google quem é o Mano Ox. Que loucura, cara. Eu quero agradecer o Mano Ox aí, tudo. A gente tinha muito mais assunto aí, muito mais coisas a falar. E a gente acaba seguindo sempre um script, uma determinada hora aí. Mas já fica o convite para voltar novamente, a gente continuar essa... quando a gente voltar, vamos falar aí do Museu do Hip Hop, cara, olha né? Aí, ó. Isso, né? A gente está envolvido nesse projeto aí também, né? Indiretamente, dando a nossa parcela de contribuição, né? Fazendo articulação política com inúmeros parlamentares para buscar emenda parlamentar para esse projeto, né? Mas o projeto ele é todo encabeçado pelo Rafa, do Grupo Rafuage. Vocês têm que trazer esse cara aqui também, viu? A gente tinha marcado uma live com ele, só que aconteceu um fato, o pai dele tinha, né? Isso. O Rafa Rafuage hoje é tipo assim, é a versão Mano Ox aperfeiçoada, eu diria assim, entendeu? 2.0 turbinado, entendeu? Então, um abraço também ao Rafuage também. O pessoal que também tá na frente desse projeto aí, que é o Museu do Hip Hop. Um grande abraço a todos aí. Isso aí. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, viu, pelo carinho, cara. Chamou, a gente tá aqui. Vocês sabem disso, tá? Tamo junto. E em breve quero estar com vocês lá também no programa lá, né? O Hip Hop Mood. Vamos falar desse projeto aí lá no programa. Com certeza. Forte abraço, galera. Sigam nas redes. Até mais. Tamo junto.